Sejam todos Oi. bem-vindos. Eu sou Carolina Dias, fonoaudióloga, conselheira do 13º Colegiado do Crefono 1, e hoje nós vamos a mais uma live no nosso Crefono, falando sobre as afasias e a importância da fonoaudiologia nesse tratamento, né? E para isso, nada melhor do que a nossa maravilhosa fonoaudióloga Cláudia Drummond. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por sua disponibilidade, pela sua participação em querer estar aqui conosco e esclarecer, né, o que nós estamos vendo aí nas mídias, né, o que aconteceu com o ator Bruce Willis, e que pouco ou quase nada se falou sobre a nossa profissão, no qual, assim, é de suma importância, né? Antes de abrir para você, eu queria mais uma vez dar bem-vindos a todos e pedir que quem não segue, siga nossos canais no Instagram, no Facebook, que nos siga também no YouTube, né? Curta, compartilhe nosso vídeo e sempre fiquem antenados com toda a movimentação e todas as palestras, lives, o que a gente pode fazer pelo Conselho para a nossa profissão cada dia crescer mais. Então, vamos à nossa brilhante Cláudia Drummond, professora da UFRJ, doutora em Ciências Morfológicas e Neurociências. Mais uma vez, obrigada, Cláudia. A fala é sua. Muito obrigada, Carolina. Queria agradecer muito o convite para participar aqui. Super pertinente, né, esse tema nesse momento. Queria dar os parabéns a vocês aí da nova gestão, a você e todo o grupo. Boa sorte a todos aí. E acho muito bom que vocês tenham trazido realmente essa oportunidade para a gente falar um pouquinho do tratamento e da atuação, né, do fonoaudiólogo nas afasias, a partir desse evento que foi um boom, né, na mídia, porque sempre um famoso, muito famoso como o Bruce Willis traz isso para a pauta, né, de várias reportagens, e o que a gente viu foi muito o que você falou, né, algumas reportagens foram esclarecedoras. A gente teve uma reportagem na mídia impressa, com a Maria Isabel, presidente do grupo, né, do GT da Sociedade, que foi muito boa. Tivemos uma entrevista com a Ana Lúcia Tubero, que também foi muito boa. Mas a gente teve várias reportagens que foram, na verdade, de muita desinformação, muita confusão dos diagnósticos. Eu acho que será um bom momento para a gente esclarecer isso um pouquinho aqui. E trazer muito sobre a atuação do fonoaudiólogo, porque boa parte das reportagens pouco falou da atuação do fonoaudiólogo, que é o profissional preparado, né, para diagnosticar e tratar as afasias, né? Com certeza. Então, estou aqui à sua disposição para a gente falar sobre isso e obrigada. Nada. Nós temos algumas perguntas e eu acho que é importante a gente começar pedindo que seja diferenciado, né, a questão das afasias adquiridas e das afasias progressivas. Você poderia falar isso um pouquinho para a gente? Sim, claro. Isso é muito importante. As afasias, né, na verdade, são um comprometimento de linguagem, pegando aqui, falando para que todo mundo possa entender, né, então, começar desse básico, assim, um comprometimento de linguagem, que pode acometer tanto a linguagem oral, então a fala, a produção da fala, a compreensão, quanto a linguagem escrita, né, leitura, escrita, e até a questão gestual. E, geralmente, decorrentes de eventos, a grande maioria das afasias ocorrem por eventos neurológicos adquiridos. Então, dano cerebral, né, geralmente por um AVC, que é a principal causa das afasias, e aí boa parte da população conhece, sabe o que é AVC, porque a gente tem muito isso na mídia, né? Então, ou um AVC isquêmico, por falta de oxigenação no cérebro, ou um AVC hemorrágico, que é um derramamento, né, de sangue no cérebro, decorrente, né, de fatores de risco muito comuns, conhecidos da população, como tabagismo, hipertensão arterial, principalmente, né? Então, a gente tem uma série de fatores que podem ocasionar AVC e, em decorrência disso, o sujeito ficar com afasia. Mais de 40% das pessoas que têm AVC têm afasia como sintoma, então é um número significativo e que atrapalha demais a vida das pessoas, porque interfere muito na comunicação, e essa perda da comunicação interfere na perda do trabalho, na perda do convívio social, muitas vezes, e afeta demais, né? São questões sociais, interacionais, afetivas, decorrentes de um dano adquirido, como o AVC. Então,
essa é a principal causa das afasias adquiridas, mas podem acontecer também por traumatismo craniano, por tumores, por encefalites, né, infecções cerebrais. Esse é o grosso que a gente tem na clínica, né, e que a gente trabalha nos ambulatórios, nos hospitais. Esse é a principal causa das afasias. Mas existe um outro tipo de afasia, que é uma afasia que é progressiva, e aí por isso o caso do Bruce trouxe tantas questões, né, doutor, trouxe tantas questões agora. Como assim progressiva? Porque todo mundo pensa a afasia é um dano adquirido, e ele é mais estático, então ou você fica como você está, que é raríssimo, ou você melhora, e os pacientes melhoram. Então, a afasia não progride nesses casos. Mas na afasia progressiva primária, a gente está falando de um outro quadro muito diferenciado. Não teve um dano neurológico súbito que interrompeu a vida dessa pessoa num dado dia, naquele momento. Na afasia progressiva, a pessoa vem tendo uma perda, que é exatamente esse o nome, né, progressivo, então um quadro degenerativo, é geralmente vinculado a uma síndrome demencial. Então, esse paciente vem tendo um quadro progressivo, e a diferença maior de outros quadros degenerativos é que começa pela linguagem. Exatamente por começar por uma perda da linguagem é que se chama afasia progressiva primária. Então, esses pacientes com afasia progressiva, eles não têm alteração inicial de outros processos comportamentais, cognitivos, motores, que são comuns a outros quadros degenerativos. Mas ele começa pela linguagem, pode ficar um bom tempo, até 2 anos, com sintomas exclusivamente linguísticos. Então, e o principal sintoma exclusivamente linguístico inicial é a perda da palavra. Então, o paciente tem essa dificuldade em encontrar palavras no seu discurso espontâneo. Uhum. Isso para quase todos os tipos de afasia progressiva primária, porque assim como as outras afasias adquiridas, também existem subtipos, né? Então, a principal, não saiu na literatura com clareza o nome afasia progressiva primária para o Bruce Willis, né? Mas tudo indica, e todas as reportagens e a explicação da própria família e na imprensa americana mostra que ele vem tendo uma perda ao longo dos anos, já nas filmagens anteriores e ao longo dos anos de linguagem. Em nenhum momento se falou sobre nenhum evento súbito, como um AVC ou um traumatismo. Verdade. Então, toda a perspectiva é de que o quadro dele seja de um quadro progressivo. Ok. Tá. A nossa outra pergunta era as primeiras manifestações dessa afasia progressiva. Você já disse que a linguagem. Existe uma outra, além da linguagem, uma outra coisa que seja perceptível? Né? O importante aí é que, assim, é linguagem, nos quadros bem iniciais, a queixa é igual para os vários subtipos de linguagem, de afasia progressiva. Existem pelo menos, e aí isso vai fazer uma diferença dessa sintomatologia, existem pelo menos 3 subtipos muito marcados, que tem um subtipo que o paciente, que é o agramatical, então o paciente tem a dificuldade na formação de frases, ou pode ter também uma apraxia, né, que é a dificuldade na programação voluntária dos fonemas para falar. Então, esse é um tipo específico. A gente tem um outro tipo específico que as dificuldades podem ser semânticas, é a afasia progressiva primária semântica, é aquela que antigamente era chamada de demência semântica. Mas é um quadro em que o paciente tem uma perda da linguagem, mas ele também vai ter uma perda muito significativa da nomeação e por um estímulo visual. Então, olhar para uma caneta e não saber dizer caneta, olhar para um telefone e não saber dizer telefone, e também não saber reconhecer esses objetos, não só nomear, mas também reconhecer. Então, ele perde essa memória semântica do que são as coisas. Então, é um outro subtipo. E ainda tem um subtipo que é chamada de logopênica, em que o paciente vai apresentar dificuldades também pode apresentar também dificuldades no discurso espontâneo, de encontrar palavras, mas principalmente ele tem dificuldades em repetição. Então, é uma marca muito significativa para diferenciar esse subtipo dos outros. Ele não consegue repetir uma frase inteira, ele tem um problema na alça fonológica e não consegue repetir frases inteiras, pode fazer trocas também de fonemas na fala. Então, é um outro subtipo. E aí, essas diferenciações, o fonoaudiólogo faz com mais expertise, assim, né, para isso, porque a gente tem, então,
os mecanismos para tentar avaliar. Uma avaliação vai ser bem genérica de linguagem, mas a gente vai tentar diferenciar esses subtipos, e esses subtipos nos ajudam a prever um pouco qual vai ser assim, a fisiopatologia assim, desse quadro, qual vai ser a natureza de base, o que vai aparecer lá na frente. Porque as afasias começam pela linguagem, todas elas, podem ter essas diferenças que a gente falou, mas com o decorrer do tempo, na evolução, vão aparecendo problemas de outra natureza, cognitivos, comportamentais, motores, e isso vai falando para a gente qual é a natureza de base, qual é a doença de base dessa afasia que começou. Então, pode ser uma demência frontotemporal, pode ser um quadro atípico de Alzheimer, porque um quadro atípico de Alzheimer também, a afasia progressiva primária é um dos subtipos atípicos de Alzheimer. Então, essa afasia logopênica, por exemplo, a maioria dos quadros dela está identificado com o quadro de Alzheimer. Então, o paciente pode começar lá com seus 50 anos, porque começa cedo, diferente dos outros quadros, mas mais à frente, a etiologia de base vai ser, que vai se mostrar, vai ser Alzheimer, ou comprometimentos motores, no caso das agramaticais, por exemplo, ou comprometimentos mais comportamentais, no caso da semântica. Então, isso tudo vai numa evolução. Então, no início não tem esses fatores, é só linguagem. E essa é um determinante para o diagnóstico clínico da afasia progressiva primária. Então, que seja primariamente linguagem e só linguagem, que não tenha nenhum outro fator que justifique aquela alteração. Até funcionalmente, a gente sabe que um dos diagnósticos funcionais para esse estadiamento, né, de você estar num quadro normal e chegar numa demência, um dos fatores muito importantes é o funcionamento do indivíduo. Então, quando eu deixo de ser funcional para ser uma pessoa com uma demência, né, uma degeneração nesse estado, na linguagem, na APP, ele tem um problema funcional só na linguagem, todo o resto do funcionamento dele está ok. Então, esse paciente consegue se manter trabalhando ainda por um bom tempo, mesmo tendo essa dificuldade da APP, mas a sua comunicação já fica um pouco mais difícil. Uhum. Ótimo. Pensando no que você falou em relação às avaliações, né? Quais são os protocolos que seriam validados para avaliação linguística e como traçar essa conduta? Tá, então, bom, a gente tem hoje no Brasil, finalmente, felizmente, a gente tem protocolos validados, né, para avaliação de linguagem, para avaliação das afasias. Então, a gente tem o Montreal Toulouse Brasil, que é o MTL Brasil, uma avaliação muito completa, que passa por todos os aspectos da linguagem e está validado, né, no Brasil. Então, a gente tem as referências por idade, a gente tem as referências por escolaridade, e que cobrem a faixa etária também do paciente com APP, que é em torno de 50, 70 anos que aparece isso nas APPs, né? Mas, então, a gente tem o MTL Brasil, a gente tem a bateria MAC, que é uma bateria também validada já de algum tempo, acho que é 2008, se eu não me engano, a MAC, mais antiga um pouco, em que a gente tem, que cobre outros aspectos que o MTL não cobre. Então, que, na verdade, ela foi feita para um outro público, porque envolvia a questão mais relacionada ao hemisfério direito, mas também muito usada para pacientes com traumatismo craniano, com demência, porque cobre aspectos mais pragmáticos da linguagem, do uso da linguagem, a prosódia, e aí a fluência verbal. Então, a gente tem uma combinação que a gente precisa, a gente pode usar essas duas baterias. Existe também o Neupsilin, que, né, depois de muito tempo aprovado, né, para uso dos fonoaudiólogos e feito por fonoaudiólogo e aprovado para uso dos fonoaudiólogos depois de muita confusão, mas o Neupsilin também é um teste que cobre alguns aspectos da avaliação cognitiva e da avaliação linguística. É importante que esse paciente tenha uma boa avaliação neuropsicológica, porque exatamente a gente precisa garantir que esses outros aspectos cognitivos estão preservados e que é realmente só linguagem. Agora, essas baterias são muito genéricas, e aí, por serem tão genéricas, elas cobrem os vários aspectos da linguagem de uma maneira muito abreviada. Então, por exemplo, repetição. Eu vou ter ali no protocolo 10 palavras para repetir 3 frases, mas, assim, para fazer um diagnóstico
de APP, por exemplo, que é a afasia progressiva primária, eu preciso de uma repetição melhor do que isso. Eu preciso de buscar um outro protocolo mais detalhado de repetição, ou de apraxia, eu preciso de fazer uma avaliação de apraxia mais detalhada. Então, a gente parte sempre de um protocolo mais geral, e aí, para fazer essa distinção, a gente vai buscar provas específicas. Por exemplo, na APP logopênica, o paciente tem problemas de leitura, e tem problemas de escrita. Então, eu não posso ter uma leitura tão abreviadinha, eu preciso de um protocolo mais... Então, a gente vai buscando compor isso para poder traçar um trabalho que, na verdade, não busca, como nas afasias adquiridas, não busca um restabelecimento das funções que estão perdidas, mas busca retardar essa progressão da doença, manter esse paciente o mais ativo possível, prever, né, um pouco do que vai acontecer no caminho, no percurso que a gente está trabalhando com o paciente, conseguir perceber os novos sintomas que vão surgindo muito inicialmente, e criar estratégias, enquanto ele é capaz, cognitivamente, de aprender também essas estratégias para poder usar mais lá na frente, quando tiver uma perda maior. Fantástico. Então, agora, partindo do nosso tema principal, né? Qual o papel do fonoaudiólogo no tratamento das afasias? É fundamental, né? Nós somos os profissionais que trabalham com as afasias, desde o diagnóstico, os diagnósticos diferenciais, né? Tanto nas afasias adquiridas, em que a gente vai poder ver se é um quadro mais global, se é um quadro mais de produção verbal, se é um quadro mais de compreensão, né? Então, a gente poder pensar no prognóstico desse paciente, poder definir. Então, o fonoaudiólogo é quem está ali no dia a dia com esse paciente. Então, ele é acompanhado pelo neurologista, sem dúvida, tanto nas afasias adquiridas quanto nas progressivas, claramente ele é acompanhado pelo seu neurologista de tempos em tempos. Muitas vezes esse paciente toma medicação para outros quadros, mas que podem ajudar um pouco na própria fluência desse paciente. A gente vê isso na prática clínica, acontece bastante, mas não existe uma medicação específica, né? E ele é acompanhado, em geral, por fono e físio. Muitas vezes o paciente tem TO, raríssimas vezes tem um psicólogo acompanhando, muitas vezes precisa. Mas é a gente, né, o fonoaudiólogo que está ali no dia a dia, até porque a gente tem uma recomendação nos quadros adquiridos, especialmente no primeiro momento, nos primeiros 6 meses, de uma frequência muito significativa de atendimento a esse paciente. Sim. Então, a gente está muito próximo dele, a gente consegue viver esse dia a dia, saber como é que está, e poder entender, até com base na própria CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que traz para a gente um modelo que nos ajuda a pensar na funcionalidade desse indivíduo. Então, acho que o fonoaudiólogo tem esse papel muito significativo desde cedo, de entender o que está acontecendo no ambiente dessa pessoa, que funcione para ele como uma barreira, e como que a gente pode intervir, como um facilitador, e que bom que tem esse facilitador, seja desde o recurso tecnológico, acesso a medicamento, acesso a terapia, até as relações pessoais e familiares. Então, muitas vezes, a gente tem pacientes que, num primeiro momento, a gente está lidando com a família mais do que com o paciente, no caso de TCE, por exemplo, grave, inicial, em que tem uma alteração muito súbita de comportamento, ou de qualquer outra coisa que a gente possa explicar o que isso significa para a família. Sim. Então, como lidar, né, encontrar os melhores meios de se comunicar com essa pessoa, achar um parceiro familiar, porque a gente está falando aqui, o fonoaudiólogo é fundamental, mas nem todas as famílias conseguem ter um acesso ao tratamento fonoaudiológico com uma frequência muito grande, especialmente o grosso da população que está no serviço público, né? Eu posso falar por isso, eu tenho um ambulatório de afasias na UFRJ, mas o ambulatório é uma vez semanal, porque é uma clínica escola. Então, a gente tem que estar dividindo isso com outras experiências para os alunos. Então, a gente precisa de parceiros nessa família que possam estar dando continuidade. Então, de qualquer maneira, a gente tem um papel muito grande de gerenciar todo esse tratamento, pensando no prognóstico, pensando no que a gente quer, com objetivos de curto prazo, que a família também conheça,
que o paciente conheça, que a família conheça, não pode ser uma coisa tão assimétrica que a gente chega de cima para baixo, olha, vai fazer isso, faz esse exercício, é isso, isso, isso. A gente tem que entender o papel da linguagem para aquele sujeito, como é que é naquela família, quais são as relações e assim, e como que a gente pode engajar esse sujeito, torná-lo muito ativo, assim, no seu próprio processo, né, de reabilitação. E nas APPs, poder lidar com essa perda, né, progressiva. É tão comum que os pacientes fiquem para você, mas por quê? Por quê? Como que aconteceu isso? E a gente não tem nem resposta para dar, né? Porque, na verdade, as características clínicas, as características neuropsicológicas são muito diferentes e tem fatores tão pessoais, e a gente não tem uma causa específica para justificar por que acontece, né? Verdade, verdade. Então, e assim, não quero te interromper. Não, por favor. Alguns pacientes que eu já atendi, em alguns afásicos, inclusive eu via em alguns a necessidade maior, inclusive, da fala, né, do que até do andar, né? Assim, eles ficavam muito mais, vou falar assim, agoniados, né, vamos dizer assim, para falar do que até mesmo para andar, né? Porque querendo andar teria um pouco mais de liberdade para eles, mas mesmo assim o falar sempre era muito mais complicado. Eles queriam primeiro adquirir a linguagem de volta, e muitos perdem todos os tipos, escrita, leitura, né, expressiva, e aí complica mais ainda a situação, a vida, né? É verdade. E é impressionante. O paciente, assim, eu via o sofrimento, digamos, não só do paciente, como da família também, porque acaba sofrendo. E quando você tem a parceria, como você falou, dessa família, né, o trabalho flui muito melhor. E é difícil, porque a família e o próprio paciente te perguntam desde o primeiro dia, assim, quando que eu vou ficar bom, quando que eu volto a falar, quando que eu volto a trabalhar. E às vezes você tem um paciente que não está conseguindo se comunicar verbalmente, tem uma dificuldade motora significativa, que boa parte tem uma hemiplegia associada, né? Geralmente do lado direito do corpo, porque a maioria das afasias acomete o hemisfério esquerdo, que é o dominante para mais de 98% da população. Então, isso é cruzado, né? Então, ele tem uma lesão no hemisfério esquerdo, ele vai ter uma paresia, uma paralisia do lado direito do corpo. E a maioria da população também é destra, então isso acaba afetando muito a parte motora dessas pessoas. E eu estou falando isso tudo para dizer que, por exemplo, você pode ter uma cirurgiã, como eu tive recentemente agora, uma cirurgiã jovem, 40 anos, que teve um AVC, e aí, assim, a pergunta dela, tipo, um mês depois, e completamente hemiplégica direita, é assim, quando que eu volto a fazer a cirurgia? Então, assim, o paciente não tem, quando conseguiu falar, né, poder fazer essa pergunta, então, o interesse era quando que eu volto a fazer a cirurgia. E até cair essa ficha, entender que talvez não volte, né, a fazer uma cirurgia, mas que a pessoa vai ter que se reinventar na vida, e talvez volte. Muitas pessoas conseguem voltar a atividades que faziam, isso é mais raro, é mais difícil, realmente, mas não quer dizer também que porque teve uma afasia está fadada ao total isolamento, ao contrário, né? Essa pessoa tem muitos recursos, a reabilitação fonoaudiológica funciona, isso é importante ficar claro para as pessoas, a gente tem inúmeros exemplos, tem vários... na campanha de afasias, até aproveitando fazer a propaganda, agora em junho a gente tem a grande campanha, né, de afasias, que é o mês de comemoração, né, da comemoração, o mês de campanha, né, da afasia. Então é um mês em que a gente tem várias campanhas pelo Brasil inteiro, em todas as redes sociais, explicando, esclarecendo e mostrando também muito do trabalho fonoaudiológico, muito depoimento dos pacientes afásicos. Então, é comum que a gente se surpreenda positivamente, mas também que a gente se surpreenda negativamente, né? Você vai ter casos que você jura que vão dar super certo pela sua experiência de vida, ou pelo seu insight, e o paciente não se recupera tão bem quanto você esperava, e tem aqueles que também você não esperava que fosse se sair tão bem, de repente você se surpreende e o paciente... tem uma evolução fantástica, né? Isso nos quadros adquiridos. Nas APPs não é assim, e é importante falar que também nas APPs, embora elas sejam progressivas e tenham esses 3 casos que eu falei, ainda existe um subtipo misto, que é um paciente que tem problemas tanto para produção quanto para compreensão,
E ainda existe, no meio disso tudo, de 20% a 30% dos casos que não são classificados em nenhuma dessas 3 variantes. Então, ainda tem muita coisa para se saber sobre o prognóstico e os fatores de risco da APP. Então, tem muito estudo, hoje tem um estudo multicêntrico grande, importante, sendo feito no Brasil, que é exatamente para tentar levantar um pouco essas diferenças melhores, iniciais, e também entender esses casos que não se classificam nesses subtipos, e aí a gente tem menos chance de saber melhor sobre o prognóstico dessas pessoas. Mas, assim, o fonoaudiólogo, então, ele está envolvido desde o início do processo, tanto com o próprio paciente, como com a orientação familiar, e como assim, e pensando nas estratégias, né, de progressão, e muitas vezes sendo o eixo, assim, entre a equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, eu vejo isso muito na prática clínica. Então, a gente é muito referência, então, o paciente, a gente está muito presente na vida do paciente, então, a gente acaba sendo muito referência até para falar com os outros profissionais que lidam com esse paciente, né? Uma outra pergunta, agora, dentro da afasia, mas fugindo um pouquinho do caso do Bruce. Eu vivencio, né, eu e muitos amigos que eu sei que vão estar assistindo junto com a gente, que estão assistindo, dentro de hospitais, né, e você pensa na questão dos AVCs, das sequelas de TCE, que geralmente os pacientes ficam afásicos, conforme você mesmo já falou. Qual a sua opinião em relação aos protocolos, né, instituídos à beira-leito, para iniciar esse tratamento da afasia ainda com o paciente internado em âmbito hospitalar? Você acha isso muito importante? É fundamental e é maravilhosa a sua pergunta. A gente está exatamente num momento de muita discussão sobre isso. Eu já fui chamada em alguns hospitais, assim, por equipes de hospital que trabalham diretamente com disfagia, né? A gente sabe que a disfagia é o foco do hospital, é o principal naquele momento, todo mundo capaz de entender isso com clareza, né? Assim, mas a afasia tem sido, ao longo do tempo, deixado completamente de lado. Então, hoje a gente sente já que há um interesse enorme nas equipes que estão no hospital, mas que conseguem muito pouco colocar na prática esse interesse que se tem com relação à afasia, ou pela escassez do profissional. A gente está até levantando isso agora, numa pequena pesquisa aqui no Rio. Então, assim, é uma escassez de profissional, é uma escassez de tempo. A resposta dos fonoaudiólogos é assim, muito assim, não tem tempo para fazer as duas coisas, para trabalhar, não tem formação para trabalhar com a disfagia e a afasia. Então, os fonoaudiólogos contratados nos hospitais são aqueles que conhecem de disfagia, mas não de afasia, não tem um treinamento para isso também, e não tem tempo. Essas são as principais justificativas, assim, porque demanda pouca gente para lidar com muito paciente e não consegue fazer as duas coisas e tem que priorizar a disfagia. É isso que a gente escuta de maneira geral. Mas também a gente escuta que há um interesse enorme, há uma preocupação, dá até uma angústia para o fonoaudiólogo que está lá no hospital, ver um paciente que está falando, por exemplo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, só está falando isso. Tem uma estereotipia, né, que é esse padrão repetitivo, e só fala bom dia, tá bom, como é seu nome, tá bom, tá bom. Sabe-se que é urgente esse trabalho com esse paciente, como aquele paciente que tem um jargão e vai falando de forma logorreica, fala sem parar, um monte de palavras sem sentido, então ele vai embora, toca em sansuan de sac de data, do dá, e ele vai falando assim, ele precisa parar de falar, a gente tem que inibir essa fala dessa forma, a gente tem que dar uma série de orientações nesse primeiro momento, nesses primeiros 15 dias que o paciente, uma semana, 15 dias que ele está lá internado, quando ele já tem uma estabilidade clínica, né? Assim como o paciente que tem um mutismo, e a gente precisa ajudar a sair desse mutismo num quadro inicial. Essa questão de sair do mutismo, a gente até vê que os profissionais da disfagia, como eles também têm que trabalhar muito a questão das praxias orais com esse paciente, eles até ajudam um pouco mais nisso. Os fonoaudiólogos, mas quando a questão do jargão, a questão da estereotipia, ou de algumas manifestações que seriam muito importantes serem trabalhadas inicialmente, como a própria compreensão, é muito difícil que você veja esse trabalho, e ele é fundamental. A gente está precisando de dar uma guinada, vai ter um curso agora, em abril, que até vou fazer, inclusive,
também, mas assim, sobre isso, assim, sobre as afasias no ambiente hospitalar, e é muito importante da gente falar disso, porque também um dado significativo da gente trazer aqui é que, assim, um dos critérios de prognóstico mais relevantes que a gente tem hoje é a melhora do paciente nos seus primeiros 15 dias. Então, assim, o paciente que não melhorou nada em primeiros 15 dias, então, se ele foi avaliado, ele teve um AVC hoje, ele teve uma breve avaliação no dia seguinte, vamos supor que ele já tem uma estabilidade clínica, 2 dias depois, ele fez uma avaliação. E existem protocolos reduzidos para isso, para ambiente hospitalar. E aí, uma semana depois, ele teve uma melhora muito significativa nessa avaliação, quando ele vai de alta, isso é um fator de prognóstico bem favorável para o paciente. Mas se ele não saiu do lugar em uma semana, isso já é um prognóstico mais restrito. Então, assim, ele deve ter uma melhora espontânea nos primeira semana, primeiros 15 dias, porque tem uma questão da plasticidade cerebral espontânea, né? Então, reduz pressão intracraniana, se organiza a partir de uma craniotomia que ele tenha feito, ou, enfim, ele melhora um edema, qualquer coisa do ponto de vista fisiológico, né, neurofisiológico, que ele melhore, e com uma assistência, porque essa melhora monitorada, orientada, é o melhor que pode acontecer para o paciente. Então, se ele tem um fonoaudiólogo que pode perceber o quadro inicial de linguagem e começar a orientar a família, porque a família quer que o paciente fale. Então, se ele fala tá bom, eles estão felizes que ele está falando tá bom. E muitas vezes as pessoas a gente vê profissionais até, infelizmente, mas também leigos, que vão estar brincando com a pessoa. Tá bom, e aí, tá bom, tudo bem? E você vai reforçando uma coisa que a gente precisa inibir no início. Então, é super importante essa atuação do fonoaudiólogo com a afasia no hospital e nos quadros iniciais. Eu acho que essa é a grande luta do momento, para que a gente tenha equipes mais preparadas e com tempo para olhar para a linguagem tanto quanto para a deglutição. Ok, maravilhoso. Eu fiz até essa pergunta porque, né, eu venho de hospitais públicos e, assim, a nossa realidade, muitas vezes, é o paciente ficar quase um mês ou mais internado, né, porque tudo demora muito mais, né? Ainda tem as questões sociais, etc. E eu via, né, e vejo se perdendo esse tempo, né? Esse time, como você falou mesmo, os 15 primeiros dias são essenciais. Então, assim, por isso a pergunta, e eu sei que a maioria dos meus colegas também estariam fazendo essa mesma pergunta de hospital. Né? Bom, você tem mais alguma coisa para colocar para a gente? Não, eu acho que a gente conseguiu falar aqui, né, do principal, que era fazer essa diferença nesse momento das afasias adquiridas e da progressiva, né, que eu acho que as pessoas estão começando a conhecer as afasias progressivas agora, um diagnóstico que veio crescendo nesse momento, os próprios neurologistas conhecendo muito mais e, assim, conseguindo fazer melhor esse diagnóstico. Importante saber que é um diagnóstico clínico, mas que ele é um diagnóstico que demanda o fonoaudiólogo. A gente precisa dizer sobre a linguagem desse paciente e ninguém melhor do que o fonoaudiólogo para dizer sobre isso. Claro que ele precisa também de uma avaliação neuropsicológica detalhada, ele precisa da avaliação clínica, médica, mas na linguagem, ele não pode ficar numa provinha específica de linguagem que tenha numa avaliação neuropsicológica. Ele precisa de uma avaliação bem detalhada de linguagem, que é o fonoaudiólogo que faz, e que pode, então, estabelecer melhor esses subtipos e pensar na estratégia, né, de acompanhamento desse paciente, com que a gente tem hoje já de recurso previsto na literatura, das estratégias que funcionam, e especialmente de orientação, né, a esse paciente e a família. Então, acho que a gente tem esse papel muito grande de poder olhar de uma maneira macro e funcional, assim, para esse paciente, né. Então, eu acho que foi ótimo vocês trazerem esse lugar para a gente falar do fonoaudiólogo aqui, que estava faltando, né. Com certeza. Bom, Cláudia, em nome do Crefono 1, eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Tá? Mais uma vez, eu falo para todo mundo, curte o vídeo, compartilha, nos siga nas redes sociais, e espero que a gente possa fazer da nossa profissão cada dia, crescer cada dia mais, né, com todos esses esclarecimentos como o seu maravilhoso.
e fazer com que lembrem sempre da fonoaudiologia e a gente não fique de lado, né? Isso mesmo, profissão importantíssima. Eu te agradeço muito pela oportunidade também, pelo convite, por estar aqui representando, né, nesse momento, nessa entrevista, representando um grupo muito grande de fonoaudiólogos que trabalham com afasia no Brasil, que trabalham de uma maneira super séria e bacana. Então, vejam a campanha de afasia em junho, promovida pela Sociedade, né, Brasileira, pelo GT da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, pela Comissão, né, de Linguagem do Adulto e Idoso, mas de todos os professores e profissionais de afasia do Brasil. Então, nas redes sociais, é bacana que a gente tenha o apoio, né, das pessoas para verem aí o que a gente vai fazer, e com a ajuda aí, vamos lá no conselho também, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você.